Hoje, em Brasília, foi um dia de muitas reuniões em busca de uma solução para o impasse em torno da ocupação das mesas diretoras, tanto da Câmara quanto do Senado. Há pouco, o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que a sessão da noite ocorrerá normalmente. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, marcou uma sessão remota para amanhã. Quem está acompanhando essa movimentação ao vivo é a nossa repórter Carol Rosito. Mas, Carol, o presidente da Câmara, Hugo Mota, tinha dito que às 8h30 começaria essa sessão aí no plenário, que é aquela porta escura atrás lá dessa grande multidão que está aí no Salão Verde da Câmara. Neste momento já são 8h36. Teremos sessão? Boa noite. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Você está vendo, né, Márcio, atrás de mim, movimentação muito intensa de assessores, da imprensa, também da Polícia Legislativa, que foi fortemente reforçada aqui no Salão Verde. Por isso, porque há essa expectativa do presidente da Câmara, Hugo Mota, entrar no plenário da Câmara, que já está ocupado há mais de 24 horas, para iniciar essa sessão, né? Depois que a oposição se reuniu com o presidente Hugo Mota mais cedo lá na residência oficial e avisou aqui no Salão Verde que não deixaria o plenário da Câmara até que o PL da anistia fosse pautado, Hugo Mota dobrou a aposta e num comunicado ali da Secretaria-Geral da Mesa afirmou que ainda hoje irá então realizar uma sessão deliberativa, uma pauta que foi divulgada agora há pouco. Então há uma expectativa do presidente, inclusive acompanhado de outros líderes partidários, atravessarem aqui o Salão Verde para entrar no plenário da Câmara dos Deputados, que, vamos lembrar, nesse momento segue ocupado por deputados que passaram a madrugada aqui naquele esquema de revezamento e de escala como forma de protesto, né, Márcio? Há mais de 24 horas os parlamentares da oposição, principalmente maioria ali do PL, mas também a gente acompanhou Novo, União Brasil, o PP, manifestando contra as decisões do ministro Alexandre de Moraes e pressionando para que a pauta da oposição fosse analisada. Hoje, o presidente Hugo Mota, vou pedir aqui para o Francenildo Palácio mostrar para vocês como é que está, nesse momento, a movimentação intensa, enquanto eu explico o que aconteceu no dia de hoje. O presidente Hugo Mota decidiu tirar sua agenda para buscar um consenso, buscar uma solução em torno desse imbróglio envolvendo essa paralisação aqui dentro do Congresso Nacional. O mesmo cenário acontece lá no Senado Federal. Mota se reuniu no início da tarde ali com a oposição para ouvir as demandas e até agora estava reunido com outros líderes partidários. Reuniões que terminaram, segundo esses líderes, Márcio, sem sucesso. Eles saíram do encontro dizendo que não haveria consenso, não chegaram a uma solução. De um lado, a oposição dizendo que não vai abrir mão das suas demandas, enquanto líderes governistas, base aliada, dizendo que o presidente Mota precisava tomar uma providência. E foi exatamente isso que Mota anunciou agora há pouco, essa expectativa para o início de uma sessão deliberativa ainda na noite desta quarta-feira. Por isso esse grande tumulto aqui na porta do Salão Verde, aqui em frente ao plenário Ulisses Guimarães. Estou acompanhando aqui uma movimentação bastante intensa nesse momento. Os parlamentares aqui já se mobilizando. No Senado Federal, só para a gente encerrar e também trazer um pouco do cenário, Márcio, o presidente Davi Alcolumbre, depois de passar um dia reunido com os senadores, tanto da oposição quanto também da base aliada, definiu que esses senadores que estão ocupando o plenário têm até amanhã para deixar o plenário da casa. Amanhã o senador pretende fazer uma sessão remota, né, uma sessão virtual, para que os trabalhos retomem de fato a partir de segunda-feira. Ele também soltou uma nota agora há pouco, repudiando o ato, mais uma vez, da oposição, dizendo que é arbitrário, mas dizendo que se eles não deixarem o plenário, vão acontecer ali sanções, né, prometendo suspensão dos parlamentares por até 6 meses, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados também. Quem não deixar o plenário quando o Hugo Mota entrar para tomar a cadeira e iniciar a sessão pode ser punido. Márcio. Carol, só para a gente entender e para quem nunca esteve aí no Congresso Nacional, o acesso ao plenário dos deputados que vão participar das sessões é por essa porta que você nos mostrou, fortemente guardada pelos policiais legislativos. Mas o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele pode entrar por essa porta que nós estamos vendo agora ao vivo,
totalmente fechada pelos policiais legislativos, mas ele também tem um outro acesso privativo, não tem? Ao plenário. Tem, exatamente. Essa é a grande surpresa, né, Márcio? Então, assim, claro, há uma tendência de que o Hugo Mota, até para evitar toda a confusão que já está aqui bastante grande no Salão Verde, que tem o acesso principal diário dos deputados, o Hugo Mota deve fazer aquela entrada por dentro, né, que a gente chama ali uma entrada interna, que ele consegue acessar da chapelaria do Congresso diretamente para o seu gabinete e do seu gabinete entrar diretamente para o plenário da Casa. O que está acontecendo? Esse vidro aqui de acesso ao plenário da Câmara dos Deputados, ele foi fechado nesse momento pela Polícia Legislativa, para evitar tumulto, para evitar confusão, porque tem deputados lá dentro e outros deputados que estão aqui fora, que prometem acompanhar Mota, né, nessa sessão, querem passar por aqui, pelo Salão Verde. Então, assim, tudo indica que pode acontecer um pequeno tumulto. Então, para evitar problemas, para evitar que isso de fato aconteça, a Polícia Legislativa foi reforçada na noite dessa quarta-feira. O presidente Hugo Mota não costuma entrar por essa entrada principal aqui do Salão Verde, né, para acessar o plenário da Câmara dos Deputados. Então, ele já está no seu gabinete. Mota chegou há poucos minutos aqui na Câmara dos Deputados. Ele passou o dia inteiro na residência oficial, nesses encontros que foram colocados exatamente para buscar esse consenso. Ele abriu a sua agenda única e exclusivamente hoje para tentar chegar a uma solução sobre as pautas da oposição e também entender até que ponto a base aliada poderia ceder. Não houve esse consenso dos dois lados, a gente ouviu isso, de que não há um resultado, uma solução para esse imbróglio. Enquanto isso, a oposição segue insistindo em manter ocupado ali o plenário da Câmara dos Deputados, mas Mota já deu o recado. Se ele sentar a partir de agora na mesa para abrir uma sessão, os parlamentares que permanecerem impedindo os trabalhos serão punidos. Márcio, a gente está aqui em frente, eu e o Francenildo Palácio, acompanhando toda essa movimentação bastante intensa, completamente diferente do que a gente acompanhou ontem, né, na retomada dos trabalhos. Ontem aqui no plenário, aqui no Salão Verde, tinham apenas mais deputados da oposição. Hoje o cenário já é bastante diferente. A sessão noturna marcada pelo presidente da Câmara deveria começar às 8h30. São 8 horas e 43 minutos e, por enquanto, nada. Ou seja, a mesa diretora da Câmara continua ocupada por parlamentares de oposição. Carol Rosito, Francenildo Palácio vão continuar ali, na porta principal do acesso ao plenário da Câmara, no Salão Verde do Congresso, trazendo essas informações que vão acontecer. Mas é fundamental colocar na conversa também nosso analista de política lá no nosso estúdio em Brasília. O clima já não era muito bom entre a oposição e o presidente da casa, Hugo Mota. Esse atrito agora ficou terrível, né, Theo? Ficou terrível e aí agora ele abre brecha para uma punição dos parlamentares que não toparem sair de maneira civilizada de dentro da Câmara dos Deputados, dentro do plenário da Câmara dos Deputados. Márcio, tanto o Hugo Mota quanto o Davi Alcolumbre, Hugo na Câmara, Davi no Senado, deram respostas duras aos colegas que eles representam em cada uma das casas. Deixaram muito claro que não vão se dobrar às pressões da forma como vem sendo feita tanto na Câmara quanto no Senado ao longo das últimas horas. Uma empreitada bolsonarista para conseguir aprovar projetos de interesse do grupo, que não são, de acordo com os próprios presidentes, tanto da Câmara como do Senado, projetos de interesse da nação. Isso ficou muito claro no pronunciamento em nota do Davi Alcolumbre. Eu sei que a gente está falando da Câmara, mas é importante a gente trazer o Senado junto, porque as duas reações são importantíssimas diante das respostas dadas pelos deputados e pelos senadores. E cá entre nós, o impasse é o mesmo, né? O impasse é o mesmo. É o mesmo impasse. Sem dúvida nenhuma. São demandas que dizem respeito a um único grupo. Na Câmara dos Deputados, a demanda é pela pauta, inclusão em pauta do projeto de anistia para beneficiar as pessoas envolvidas no 8 de janeiro. Para beneficiar, entre outras pessoas, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. No Senado, uma demanda por um processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Uma pauta que não é uma pauta da população, não é uma demanda popular, não é algo que venha das ruas, e Davi Alcolumbre tem dito isso de maneira muito clara desde que assumiu a presidência novamente do Senado no início de fevereiro.
Essa é a questão. Desculpa se eu te cortei, Theo, mas então essa é a grande questão que fica. A oposição tem todo o direito de pedir para que as suas votações, os seus projetos tenham prioridade. Todo direito. Mas quando faz uma obstrução desse tipo, e eu não sei até que ponto é uma obstrução ou um impedimento de funcionamento do Congresso, eu acho que isso não é sinônimo. Obstrução é algo previsto no regimento. Obstrução do trabalho do Congresso Nacional, ocupando a mesa, provocando esse reforço de segurança e essa confusão que a gente está vendo na Casa Legislativa, na Casa do Povo, isso prejudica outros projetos que também têm direito de serem tramitarem, serem questionados, serem votados. E você preparou essa lista, não é, Theo? Desses projetos que podem ficar represados no Congresso por causa, e a palavra parece forte, por causa dessa paralisação que acontece neste momento. É uma paralisação, uma espécie de greve que está acontecendo no Congresso Nacional. É algo que foge do comum. Não, é diferente, de fato, você é cirúrgico ao fazer essa distinção da obstrução que é prevista no regimento interno e que tem ali um aval legal dentro do Congresso Nacional. O que a gente está vendo é uma espécie de greve. A gente separou uma tela, Márcio, para mostrar alguns dos projetos. Obviamente são alguns que a gente conseguiu pescar dos que podem ser prejudicados, pelo menos nesse primeiro momento, com essa greve, digamos assim, em curso no Congresso Nacional. PEC da Segurança Pública, um texto apresentado pelo governo, uma aposta para melhoria dos serviços ofertados pela população com relação à segurança pública. Isenção do imposto de renda. Esse é um item, Márcio, que é de suma importância para o governo, é uma aposta, uma bandeira da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está na relatoria do Arthur Lira. É um texto que foi mencionado especificamente pelo presidente do Senado na nota dele. Ou seja, amanhã vai ter sessão. Não vai ser presencial, vai ser remota por conta dessa obstrução. Fato é que o Brasil precisa votar projetos importantes, diz o senador Davi Alcolumbre, entre eles o da isenção do imposto de renda. Então, logo de cara já faz essa sinalização. Mas você vê o peso da importância de projetos que de fato têm interesse nacional, são projetos que vem de uma demanda da população e da maioria da população. A medida provisória de compensação do IOF, depois de toda a treta que a gente viu do IOF ao longo dos últimos meses, com a judicialização, uma medida considerada errada pelo Congresso Nacional a partir do momento que o presidente aumentou, o Congresso derrubou, enfim, toda essa questão do IOF. A própria LDO, tema importantíssimo para definição do orçamento do próximo ano, também pode ser objeto de obstrução por conta, ou de atraso por conta dessa obstrução. A regulação da inteligência artificial, CPI do INSS, que faltava a leitura pelo presidente do Senado com a instalação da comissão, e um tema importantíssimo para o governo, que afeta a vida de milhões de brasileiros, que é a MP do setor elétrico, que tem uma aposta do governo para sua popularidade, afeta diretamente as contas de milhões de brasileiros e é um dos projetos também que podem ser represados com essa paralisação no Congresso. Tem projeto importante para o governo, tem projeto importante para a população, isso nem se fala. Tem projeto importante para a oposição, como a CPI da fraude do INSS, e essa obstrução / greve, como a gente está tratando aqui, ou tentando entender o tamanho desse protesto, a gente vai continuar acompanhando com as imagens ao vivo lá da Câmara dos Deputados, ali no Salão Verde, aquela confusão que ainda acontece, exatamente essa imagem do Francinildo Palácio, repórter cinematográfico da CNN Brasil, que está lá, atento a todos esses movimentos. A sessão, de novo, marcada para as 8h30 pelo deputado Hugo Mota, presidente da Câmara. Ainda não começou. Não temos imagens lá de dentro da mesa diretora, porque os policiais legislativos não permitem, neste momento, a entrada dos jornalistas. A TV Câmara não está mostrando imagens do plenário, como naturalmente acontece nas situações de votação. E o Theo Cury também vai ficar atento, apurando toda a confusão que acontece lá e os desdobramentos para o trabalho legislativo nesta quarta-feira. Por enquanto, obrigado, Theo.